Então, eu vou apresentar aqui essa constelação que o Bert traz no livro Ordens do Amor, que ele chama de dupla transferência. Um caso de uma pessoa chamada Laura, né, que aqui ele provavelmente muda os nomes, né, e tal, que são vários livros que ele vai falando das constelações, que era uma questão com o marido, de brigar com o marido, ter muita raiva do marido, né? E ela então viu que ela tinha uma situação de ela dificultar muito, ter dificultado muito a relação de casal, a relação dela com o marido, que já não estavam mais casados. E falou que ainda, apesar de ela ter tido uma percepção de que ela tinha, vamos dizer, responsabilidade, né, na questão da separação e de como a vida foi, porque a gente tem muito essa tendência. Então a gente se separa e aí fica falando mal do outro, porque sempre o outro que fez algo ruim para mim, né? Então nunca eu sou a culpada, é o outro que fez. E ela então estava percebendo que também ela tinha dificultado. Ela então dizendo que ficou repensando, repensando e ainda tinha muita raiva do marido e que ela melhorava um pouquinho, né, se sentia um pouco melhor por saber que ela também era responsável, vamos dizer, que aí quando você se responsabiliza, você fica, né, deixa o outro menos culpado, né? Só que aí o que acontecia? Ela vinha de novo, lembrava de alguma coisa que ele fez e tinha muita raiva. E era alguma coisa assim muito. Ela disse que ficava indignada e furiosa, né? Então esses eram os termos que ela dizia, né? Que ela ficava indignada com ele, muito furiosa com ele. Aí então o Bert pegou e falou: vamos então colocar aqui a sua família. Vamos começar colocando a família, que era ela, o marido e uma filha, né? Aí no caso ele pede para ela colocar o marido. Ela colocou o marido assim, tá? Aí ele falou agora, tá? Vamos supor que é aqui, Bert Hellinger falando com a cliente. Aí falou então, ok, agora coloca você, onde você fica. E se colocou aqui, desse jeito. E aí ele falou, então agora você coloca a sua filha. Colocou a filha ficou assim, tá? Então tá aqui. Então aqui a filha olhando para eles, o pai e ela na frente entre o pai e a criança. Então aí ele fala, aqui não tem condição de uma família ser representada dessa forma, uma família que está bem, que está com tudo bem. O pai atrás, a mãe entre a filha e o pai, então existe um bloqueio, né? Enfim, é uma constelação, uma primeira representação que já diz que algo não está bem, que sim, tem uma configuração aí que pode ter um envolvimento sistêmico. Aí ele pergunta, então, para o cliente, te ocorre alguma coisa quando você olha, o que sensação te vem e o que está acontecendo? E ela, então, começa a falar da mãe, que ela diz que tem uma sensação que tem alguém escondendo alguma coisa, que parece que tem um segredo na família ou algo assim que não se fala. E aí ela começa a se lembrar de uma história, né? Porque a constelação acontece assim. Então é como se você entrasse nesse campo e existe uma informação do sistema que começa a transitar dentro daquela sua percepção, que é assim que o fenômeno acontece. Então o que ela começou a lembrar? Que teve uma história que o avô ele teve 7 filhas, e a mãe dela era uma das filhas, e que o avô queria que as filhas, queria que elas tivessem filho homem, né? Porque ele só teve filhas mulheres, e ele queria ter filho homem. Ele falou, então, que queria que elas não casassem, e que tivessem filhos, sem casar. Por quê? Porque se elas tivessem um filho homem sem casar, o filho levaria o sobrenome dele, porque é filha do avô, então aí o sobrenome do avô permaneceria, e ele queria um filho homem. Como ele não teve, ele queria que as filhas tivessem um filho homem. Só que se elas casassem, o filho levaria o nome do marido. Isso, lógico, deve ter sido, né, num tempo aí muito ainda antigo. Aí, então, o que aconteceu? As filhas fizeram isso. Diz que todas as filhas tiveram filhos, só que foram filhas. Todas tiveram filhas e não casaram.
Então as filhas, as tias, tinham muita raiva do avô, porque elas não puderam casar e tiveram filhas. E que a mãe dela cliente, foi a única que quebrou ali a regra e casou. E ela foi a única que teve filho homem. Então, assim, uma situação que ficou bem difícil, porque ela que teve filho homem, o filho levou o nome do marido e o pai, no caso o avô da cliente, não pôde então ter aí o seu filho homem, né, que levasse o nome dele em frente, né? Então essa foi a historinha que ela contou, né, das tias dela e que tinha essa situação. Aí então o Bert, né, na hora já percebeu que então o quê? Ela tinha muita raiva do marido e ele então pergunta para ela, então quem é que o seu marido representa na sua vida, né? Aí ela já percebeu que assim era o avô. Então existia aqui uma situação que é vamos dizer, de uma coisa herdada do sentimento familiar e que aí ela transfere para o marido. E se a gente for observar, isso acontece na vida. Às vezes a gente briga com o marido por uma coisa que tem a ver com o nosso pai, ou com a nossa família, ou com alguma trauma da nossa mãe, uma situação da nossa mãe. Então, são essas percepções que a gente traz e que a constelação traz, e que é o quê? É aquilo que eu chamo de desatar um nó, né? Desata um nó e a pessoa faz assim, nossa, né? E isso é o sentimento de quem está sendo constelado, né? A pessoa faz, nossa, nunca tinha pensado nisso. E a pessoa se emociona com aquilo. Então, assim, fica muito claro que aquilo tem sentido e é verdadeiro. Então, aí o que o Bert pegou, aí ele falou, então, sua questão aqui com o seu marido, na verdade, você está colocando ele aí representando o seu avô. Aí ele fala, quem que estava furiosa, né, na verdade? E aí ela falou, minhas tias, né, elas eram muito bravas, tinham muita raiva do pai. Então, ele fala, então, quem recebeu o sentimento de indignação foi o marido, né, no caso já não era mais casada, que acabou levando, vamos dizer, pagando o pato pelas transferências que vieram das tias para ela. Então, é esse sentimento adotado, um sentimento que não é da pessoa, mas que ela age daquela forma. Quando a gente tem uma coisa que é muito forte, muito desproporcional, normalmente não é nossa, normalmente ela vem do sistema, esse sentimento que é de um ancestral, né? Aí ele fala, quando alguém tem muita razão, normalmente é uma dupla transferência, que é sobre a razão de outro. Porque quando se trata do nosso próprio direito, as pessoas não se empenham tanto em querer fazer, querer acontecer, querer brigar, porque é uma coisa da questão da fidelidade familiar, que a gente já falou aqui. Então, aí o que o Bert fez? Ele falou, então agora você vai colocar as suas tias. A tia número 1, uma tia número 2, eram 7, tá? Mas eu vou colocar só 3 para a gente não encher muito a tela, vai ficar perceptível. E o Bert falou, você coloca as suas tias e se coloca. Fala para colocar representante diante das tias, tá? Que aqui começa, então, vamos dizer, o processo terapêutico, né? Que ali ele estava encontrando o enrosco dela, o nó que ela estava, né? E aí aqui ele vem agora começar a trabalhar, vamos dizer, no que seria a solução do problema. E aí, então, o Bert pede que ela fale, ele fala, olhe para elas e fala, queridas tias. Aí ela pega e diz para ele, mas eu não tenho não sinto, não tenho esse afeição por elas, não me sinto à vontade para dizer queridas tias. Aí ele fala, mas então fala queridas tias. E aí ela fica repetindo sem muita vontade, né, porque ela não tinha essa afinidade, mas ela continuou, porque fazia parte do processo terapêutico. Aí o Bert pegou e falou para ela, então você vai se ajoelhar diante das suas tias e vai fazer uma reverência. Aí então ela vai e faz uma reverência para as tias, e ele fala para ela, então agora você repete, queridas tias. E aí ela vai, nesse momento ela começa a chorar, porque aí ela percebe o quanto fora de lugar ela está, de querer, vamos dizer,
tomar as dores das tias, que ficaram furiosas o pai delas. Então, ela se coloca na frente das tias e ele então fala, você repete para elas, eu honro vocês. E aí, então, ela fala isso chorando, bastante emocionada, porque aí ela percebe a grandeza da cena. Ele fala, então, agora você se levanta e olha para cada uma delas e vai dizer, querida tia, eu te honro e eu te respeito. E ela fica muito emocionada com toda essa cena aqui. Então, são situações assim que a gente vê acontecer na constelação e que quando a gente conta, né, para quem não conhece, não participou, parece uma coisa meio vazia, assim. Mas a pessoa que está ali fazendo a constelação, diante da cena e diante daquela fala e daquela percepção, que na verdade é assim, a fala nada mais é que uma forma de representar o que está sendo percebido por esse campo de informação que é a constelação familiar. Aí ele fala, ok, então agora você pode olhar para elas, você pode olhar e respeitar as suas tias e saber que elas têm os destinos dela e elas são capazes de lidar com eles. E você não precisa tomar essas dores. Aí ele fala, então ok, agora eu vou colocar você junto então com o seu marido. Então ele pede que o marido venha e ele então se coloca ela diante do marido, né? Por quê? Porque enquanto você não olha para aquela situação que está, né, fazendo mal, vamos dizer, que está te deixando numa situação difícil, enquanto você não honra, né, aquelas pessoas que são, vamos dizer, os verdadeiros donos daquele sentimento, você não consegue ir para frente e fazer o próximo passo. Por isso que a gente fala, a constelação apresenta, aí a partir dali a pessoa começa a dar um passo a mais, porque ela como se tivesse vários insights e várias percepções. Só que aí o que acontece? Na hora que ele manda ela olhar para o marido, então ela começa a chorar muito e debruça aqui no colo do marido, né? E aí ela pega e fala, me perdoe, por favor, me perdoe. Espontaneamente, ela fala para ele, me perdoe, porque só agora eu percebi o que está acontecendo. Aí o Bert fala, não, não, não. Então ele vai e tira ela de lá e fala, não, me perdoe. Você vai falar para ele, eu sinto muito, eu não sabia. Ok, aí ela já se sente bem melhor aqui, e na hora que ela fala, eu sinto muito, o marido suspira, né? Então é percebido assim como aquilo fez um efeito nele, e ela também já se sente mais leve e melhor. Aí ele fala, então, ok, vamos colocar aqui a sua filha. Aí ele fala, coloque-se do lado do seu marido, que é aí como deveria ser, né? O casal ali, aqui. E a filha, então, pode olhar para os dois com mais leveza e mais tranquilidade, tá? Então, essa aqui é, vamos dizer, uma cena final em que ela consegue entregar para as tias o que era delas, né? E deixar com a honra do que as tias tinham, e pôde, então, olhar para o marido e perceber que ela estava trazendo para o marido uma dupla transferência, que era o quê? Havia uma transferência de sentimento das tias para ela, de ela ficar olhando para as tias e com o sentimento da tia, e trazia para o marido a raiva que as tias tinham do avô. Então foi o que ele chamou aqui de dupla transferência, tá? E a intervenção foi essa. Então, assim, a constelação, ela acontece desse jeito. Para quem não conhece, então, assim, vai ter um tema, vai ter uma situação em que é percebida, aí vai fazer um trabalho ali, desenrolar com aquela situação anterior, que é o que estava causando, vamos dizer assim, o sentimento, e aí quando você vai, então, para a situação atual, que aí é com o marido, com o filho, com a mãe ou com o trabalho, aí você já vem assim, transformado. É como se aquilo você percebesse, caísse a sua ficha de que aquilo ali era o que estava te travando. Então, assim, é uma coisa que muitas vezes a gente fala, nossa, eu tenho uma reação, às vezes, com outra pessoa que é fora do normal, é desproporcional.
e muitas vezes está relacionada com alguma identificação com uma pessoa da família, da ancestralidade, e que não necessariamente você conheceu alguma história que vem sendo contada ali nas gerações, e essa força, vamos dizer, vem, e você, como criança, vem querer ser o salvador ali, querer resolver as questões da sua família, né? No caso aqui, das 7 tias ali, né? Das 6 tias, que uma era a mãe dela. Quando ela volta para o marido e consegue olhar para ele agora sim, sem querer, né, descontar o que o avô fez com as tias, ela consegue ver ele de outro jeito.